como eu já disse, e eu estou divulgando aqui os escritos da serva de Deus católica Luísa Picarreta. Tem a coleção aqui dos escritos à mão, em português, mas a gente não tem todos ainda, então quem desejar já tem acesso agora, em PDF. Nós temos o nosso site livrodocel.com.br/fit, para você poder baixar os escritos. E esse livro aqui é A Virgem Maria no Reino da Divina Vontade. Nós chamamos os 31 dias com Maria, porque são 31 dias para você fazer uma jornada de compreensão, do que é dar a sua vontade humana para poder assumir a vontade divina na sua alma. E aí o reino da vontade divina acontecer como vivia Maria, vai ser em você também. Como era na vida de Jesus, vai ser na sua vida também. É muita compreensão, tá? É o próprio Deus que é assim. As outras pessoas que não conheceram esses escritos da serva de Deus Luísa Picarreta, elas também se santificaram, mas elas se santificaram com uma santidade da vontade humana. A vontade humana não agrada plenamente a Deus. Então, essas almas, elas têm que fazer pelo menos um ato de vontade divina, 100%, para poderem ser admitidas no céu. Mas elas ficam, com atos faltando o viver na vontade divina. E aí os filhos da divina vontade são as almas que nesse tempo vão ler esses escritos da serva de Deus católica Luísa Picarreta, receber o dom da divina vontade, e vão receber esse dom e vão viver as suas vidas fazendo os atos da vontade divina, como Jesus e Maria viveram em Luísa Picarreta. Nós iremos refazer os atos de todas as pessoas, do passado, presente e futuro, que não viveram plenamente na Terra com a divina vontade. Elas estão no céu porque elas aceitaram a salvação, a redenção. E elas fizeram pelo menos um ato de vontade divina, que é aceitar a redenção. Isso é um ato de vontade divina que elas fizeram, que admitiram elas entrarem, no céu. Mas elas fizeram a vida delas aqui na Terra, imitando somente o conhecimento da vida humana de Jesus externamente, aquilo que Jesus viveu e que os apóstolos escreveram nos evangelhos, os evangelistas escreveram no evangelho e seguiram aí conforme elas puderam com suas próprias vontades humanas. Então, são pessoas que serviram a Deus com a vontade humana delas. Mas Deus, ele só se satisfaz plenamente com quem vive da vontade divina, Não com a vontade humana, fazendo as coisas com vontade humana, mas sim com a vontade divina dele. Então, você vai trocar a sua vontade humana pela vontade divina. E esse processo se faz através dos escritos da serva de Deus Luísa Picarreta e fazendo os 31 dias com Maria. É Nossa Senhora quem vai te trazer e fazer você adentrar no reino da vontade divina, entregando a sua vontade nas mãos dela para ela poder trocar com a vontade divina. E aqui no escrito, que eu comprei da editora Imaculada, que é bem conhecida, a Coroa da História, Daniel O'Connor vai explicar um pouquinho sobre a Nossa Senhora. Como tantos outros grandes santos, especialmente nos últimos tempos, descobriram, Maria é a chave da santidade. Ela é a chave para o seu filho. E isso também é verdade com o maior dom de seu filho, a vontade divina. O último registro em todos os volumes de Luísa é de 28 de dezembro de 1938. Embora Luísa não soubesse que seria o último, Jesus o fez e optou por dedicá-lo à sua Mãe Santíssima, dizendo: Mãe minha, quero que sejas a mãe de todos, e o que fizeste por mim farás por todas as criaturas humanas. Todo o céu ora e aguarda ansiosamente a vontade divina para ser conhecida e reinar. Então a grande rainha fará aos filhos de minha vontade o que fez por seu Jesus e sua maternidade, terá vida em seus filhos. Entregarei meu próprio lugar em seu coração maternal àqueles que viverem em minha vontade. Ela os criará para mim, guiará seus passos e os esconderá em sua maternidade e santidade. Seu amor materno e sua santidade serão vistos, impressos em todos os seus atos. Eles serão seus verdadeiros filhos, que se parecerão comigo em tudo. Como eu adoraria que todos soubessem que se quiserem viver de acordo com minha vontade, terão uma poderosa rainha e mãe que compensará tudo o que lhes falta. Ela vai criá-los no colo materno. Então já foram ditas palavras mais bonitas, consoladoras, inspiradoras e poderosas sobre a maternidade de Nossa Senhora?
Vemos aqui, nos termos mais claros, que Maria é a medianeira de todas as graças e que podemos e iremos receber tudo de suas mãos. Ela nos formará como formou seu Filho, para vivermos da vontade divina. Resumindo, talvez de forma mais sucinta, os muitos ensinamentos que deu a Luísa sobre sua mãe, Jesus diz: a minha mãe Maria recebeu a missão única de mãe de um filho de Deus e o ofício de corredentora da humanidade. Todas as outras criaturas combinadas, tanto celestiais quanto terrestres, nunca seriam capazes de igualá-la. Isso ele deu para ela no dia 1º de maio de 1925, essa informação. Essa declaração é clara. Se refere a todas as criaturas do passado, presente e futuro, o que inclui até mesmo todos aqueles que receberiam o dom de viver na vontade divina. Ninguém e nunca será igual a Nossa Senhora. Na verdade, mesmo com o dom da divina vontade, continuamos sendo apenas pequenos filhos de nossa Rainha Mãe Celestial. Vez por vez, ao longo dos 36 volumes de Luísa, vemos Jesus glorificando a sua mãe, insistindo que ela é o caminho para a sua vontade e encorajando o nosso amor e devoção a ela. Então, nós vamos viver como viveu a nossa mãe, mas nunca vamos igualar a ela, tá? Então, por causa que a criação dela é diferente da nossa criação, de uma certa forma, né? Deus criou nossa mãe de uma forma espetacular, né? Usando dos méritos antecipados de Jesus, ninguém teve esse acesso. Só Nossa Senhora que teve acesso a viver isso, né? Então, ninguém alcança, né? De forma alguma, ninguém nunca vai alcançar o que Maria alcançou. Mas vamos viver como ela viveu de vontade divina. Mas não quer dizer que nós vamos ser como ela, tá? Portanto, a rainha do céu era e é o terror de todo o inferno. Agora, a serpente infernal sente sobre sua cabeça minha palavra imediata falada a ele no Éden, minha condenação irrevogável de que uma mulher esmagaria sua cabeça. Portanto, ele sabe que, com a cabeça esmagada, seu reino na terra será derrubado e perderá seu prestígio, e todo o mal que fez no Éden, por meio de uma mulher, será compensado por outra mulher. A dama celestial é a verdadeira rainha do reino da minha vontade. Ele disse isso para Luísa no dia 19 de maio de 1931. Ela quer seus filhos na terra, no reino onde ela viveu. Ela não está contente por ter seus filhos no céu, no reino da vontade divina, mas quer agora também eles na terra. Ela sente que não completou a tarefa que Deus lhe confiou como mãe e rainha. Enquanto a vontade divina não reinar na terra, no meio das criaturas, sua missão ainda não estará terminada. 20 de maio de 1936 foi essa declaração de Jesus sobre ela. De fato, a missão de Nossa Senhora não terminou. Com não menos convicção, então podemos dizer que os próprios apóstolos, como eles disseram 2000 anos atrás, que eles têm a rainha de toda a criação em seu meio, que garantirá que a vontade de seu filho seja cumprida. Jesus continua neste mesmo fio, descrevendo porque, entre muitas razões, é claro, Nossa Senhora deseja que esse dom da divina vontade reine na terra. Aí ele vai dizer: minha filha, a rainha do céu, em sua glória e grandeza, está como que isolada. Ela é a rainha isolada. Ela não tem ainda o cortejo de outras rainhas que a cercam e se igualam a ela na glória e grandeza que ela possui. A Mamãe Celestial deseja e aguarda o reino da vontade divina sobre a terra. 18 de janeiro de 1928. Então, igualam a ela na glória e grandeza que ela possui, né? Ela deseja essas pessoas que vão igualar nessa glória, né, de terem vivido na vontade divina, mas não vão chegar aos pés dela. Isso é muito importante. A soberana rainha do céu deseja ser cercada por uma realeza semelhante a ela. Esta frase simples transmite uma compreensão essencial de toda a mensagem divina vontade. Pois vemos que ninguém pode exceder ou mesmo ter a mesma posição de Maria, que sempre será somente dela. Mas ninguém quer apenas estar rodeado de inferiores. Eles querem pessoas iguais. Partilho aqui apenas alguns pequenos fragmentos das surpreendentes revelações que Jesus dá a Luísa sobre a sua mãe, pois é urgente que todos as leiam por si nessa obra, juntamente com as horas que consideramos na sessão anterior. E o reino da divina vontade, né? O livro dos 31 dias, ele vai falar aqui, né? Nesse livro, Nossa Mãe Santíssima nos ensina como viver continuamente na vontade divina. Esse é o desígnio real do dom. Não que seja uma coisa passageira, mas que define toda a nossa vida sem a exceção de um único momento. Embora as horas da paixão cubram um período de 24 horas, essas lições consistem em meditações para cada dia ao longo de um mês.
a saber, o mês de maio. Cada dia contém 3 partes, uma para a manhã, uma para o meio-dia e uma para a noite. Maria começa o livro prometendo a Luísa que fará tudo o que for necessário para formar os seus filhos na vontade divina, mesmo que deva ir a todas as famílias, nações, comunidades religiosas, etc. Um tremendo privilégio é ouvir essas lições, pois Nossa Senhora diz em uma delas: olhe para mim, querida filha, milhares de anjos me rodeiam e reverentes estão todos esperando para me ouvir falar daquele divino Fiat, cuja fonte eu possuo. Mais do que ninguém, conheço seus segredos admiráveis, suas alegrias infinitas, sua felicidade indescritível e seu valor incalculável. Aprenda com Nossa Senhora, siga Nossa Senhora, ame Nossa Senhora, seja sempre consagrado a Nossa Senhora e certamente viverá na vontade divina se ler esses escritos, do livro do céu. Faça todos os seus atos na vontade divina. A Escritura nos direciona a revestir-se do Senhor Jesus Cristo, conforme Romanos 13:14. E com o dom podemos fazer isso no sentido mais verdadeiro possível. Tão importante quanto pedir o dom, devemos sempre pedir a Jesus para fazer conosco, através de nós e em nós, tudo o que estamos fazendo no momento. Esse é o plano de Deus com o dom. Não que seja desfrutado passivamente, mas que seja empregado como o próprio princípio vital de todos os nossos atos, que antes meramente humanos agora se tornam divinizados. Com o dom da divina vontade, Jesus está nos convidando a ter a operação dentro do seu próprio ser, sempre nosso primeiro esforço, nosso sim. Jesus diz a Luísa que refez cada uma das nossas vidas durante seus 33 anos de vida oculta na Terra. Essas versões de vida refeitas de nossas vidas permanecem suspensas em Deus, aguardando nossa entrada na vontade divina de reivindicar seus atos para nós, fazendo tudo na sua vontade. Quantas vezes paramos para considerar que o Evangelho que fala tão lindamente de nosso Senhor só realmente detalha os 3 anos finais de sua vida de 33 anos na Terra? Não com frequência suficiente, e no entanto ele poderia facilmente, simplesmente, ter vindo à Terra milagrosamente, como um homem adulto e realizado tudo o que precisava muito rapidamente. Mas, em vez disso, ele passou décadas fazendo aquelas coisas que todos nós deveríamos fazer, na divina vontade. E isso não foi em vão. Jesus, então, revela isso a Luísa Picarreta. Se eu andasse, eu tinha a virtude de poder ir de uma cidade a outra sem fazer os meus passos, mas queria caminhar para colocar o meu amor em cada passo, para que a cada passo corresse. Trabalhei com São José para suprir as necessidades da vida, mas era o amor que corria. Foram conquistas e triunfos que eu fiz na minha vida oculta, porque um Fiat foi suficiente para que eu tivesse tudo à minha disposição e, fazendo uso das minhas mãos para um pequeno proveito, os céus ficavam maravilhados, os anjos permaneceram extasiados e mudos ao ver-me humilhar-me às ações mais humildes de uma vida humana. Mas meu amor teve sua saída, encheu-se e transbordou. Em meus atos, e eu sempre fui o divino conquistador e triunfante. De fato, dei curso às coisas mais humildes humanamente e vis de uma vida humana que não eram necessários para mim como Deus, mas eu quis fazer a fim de formar tantas maneiras distintas divinas, de fazê-las com o meu amor, com o meu toque divino, a fim de fazer um dom esses atos para aqueles que eu tanto amei. Então está escrito isso em 16 de abril de 1933, no livro do céu da serva de Deus Luísa Picarreta. O doutor de teologia, especialista em Luísa Picarreta, o padre José Iannuzzi, nós temos agora um PDF que estamos aí vendendo, que estamos traduzindo do inglês para o português, da tese de teologia especializada sobre os escritos de Luísa Picarreta, feita por esse doutor renomado do Vaticano, Ele é consultado para vários santos e em processos de causas dos santos. É o José Iannuzzi, e ele fala de Luísa Picarreta na internet bastante, ele dá, muitas informações valiosíssimas sobre isso, mas essa tese explica tudo sobre a Luísa Picarreta e os seus escritos para nós, e nós estamos terminando de traduzir. Então, quem desejar pode entrar em contato conosco para poder adquirir essa tese, tá? Está no valor de R$200 pelo trabalho que estamos tendo para poder traduzir, tá?
E ele expõe uma realidade surpreendente em sua dissertação de doutorado, né, a tese dele. Ele escreve: Jesus assumiu uma humanidade como a de Adão e dentro de si encerrou um reino para cada criatura. Este reino foi feito de todos os atos divinos que todos os seres humanos deveriam ter realizado na sua vida humana, se Adão não tivesse pecado. Esses atos divinizados foram formados dentro da humanidade de Jesus de todas as almas, do passado, presente e futuro, cuja vontade humana tomou posse da vontade divina e vice-versa. Pois os atos divinos de Jesus foram ordenados à divinização da natureza humana e capacitação das almas para realizar os mesmos atos divinos que ele realizou. Na verdade, desde o tempo da criação do homem, os atos divinos que Deus preparou para todas as almas e que aguardam sua atualização já estavam todas presentes para o Filho de Deus e seu número estabelecido. Então é muito grande essa realidade, por quê? Porque Jesus, ao fazer esses atos, estão suspensas e todas as almas, até aquelas que já morreram, elas têm que tomar posse desses atos, né? E aí quem vive na vontade divina na Terra consegue ajudar a entregar esses atos para essas almas que não viveram a vida na Terra. Então é muito grande, né, o que nós podemos realizar na divina vontade. Jesus diz a Luísa que quando praticamos os nossos atos ordinários, mais simples, de lavar o rosto, de limpar a casa, na vontade divina, formamos sóis que, embora pequenos em si, conseguem, no entanto, revestir toda a criação com a luz e o calor do seu esplendor. Assim como o sol que parece pequeno em relação ao céu em que habita, que dá luz e calor a toda a terra, esses sóis são formados por Jesus, né, os atos de Jesus, que ele realizou na vida dele, né, se expõe sobre os nossos atos, né, se coloca sobre os nossos atos com a intenção de fazê-los na vontade divina. Então, realmente fazendo em nós tudo o que estamos fazendo. Então, Jesus realmente está fazendo de volta em nós, através de nós, com a nossa vontade divina, né, em nós reinando, assumindo a vontade divina dele, com a nossa consciência, né, plenamente voltada a isso, nós assumimos a vida de Jesus na nossa vida. O que ele viveu para nós, nós assumimos e pegamos, né, para nós. Portanto, quantas vezes você puder se lembrar ao longo do dia, em tudo o que você estiver fazendo, simplesmente peça a Jesus para fazer com você, em você, através de você, para realizar em você o que ele realizou nos 30 anos de sua vida oculta em Nazaré. Isso é uma coisa que a gente constantemente faz a oração já de manhã, ou sempre está em intenção, né? Não precisa toda hora estar falando, Jesus, faça em mim, Jesus, faça em mim. Não precisa o tempo todo rezando. A intenção se continua desde o primeiro momento que você levanta, você já pede para Deus, num piscar de olhos ali, você já está na vontade divina continuamente. É um dia eterno que não acaba, né? Ele já entende que você se firmou na vontade divina e não precisa ficar tanto assim presa nas orações orais, tá? Talvez por agora você possa simplesmente escolher uma atividade específica que você faz com frequência, seja trocar fraldas, martelar pregos, escanear itens em uma caixa registradora, lavar a louça ou qualquer outra coisa. Se comprometer a fazê-lo a partir de hoje na vontade divina. Isso pode ser feito dizendo ou pensando antes da dita atividade. Então não precisa, né, ficar rezando toda hora. Jesus deseja fazer isso, não precisa. Isso aqui Jesus ele deixa claro, não é necessário. Né? No primeiro momento você faz as orações, entrega tudo para Jesus e firma o seu propósito e depois você vai viver naturalmente e você já acredita plenamente que Jesus está nos seus atos, né? Então, tem gente que acha que viver na vontade divina é uma devoção que precisa ficar rezando o dia inteiro, não é assim. Senão, né, não ia facilitar em nada, não é nada mesmo. Ele entende, mas é que sempre várias pessoas elas insistem em fazer essa realidade de ficar rezando, de ficar preso, né, em orações. Jesus, ele quer a nossa mente aberta, a nossa mente tranquila, aberta, porque a gente lê muitas coisas, né? A gente lê materiais divinos, né, escritos maravilhosos. E esses escritos ficam na nossa mente. E ele quer falar sobre isso com a gente. Ele quer falar desses escritos na nossa mente. Ele quer que nós estejamos atentos ao que ele nos envia, né, pela ação do Espírito, pela luz. Então, se a gente fica rezando, não tem como fazer duas atividades ao mesmo tempo. Ou você é muito pequeno. Ou você presta atenção em Jesus e fica atento, né, com um olho em Jesus e o outro no que você está fazendo. Então, normalmente a gente fica muito em silêncio. Faz uma oração de manhã, com intenção, propósito. E se não rezar também, Jesus já sabe que você está continuamente só pensando nele, e ele mesmo vai se estabelecendo em você. Isso é uma coisa natural que acontece.
Quando você vê, você já está totalmente fundido em Deus, vivendo só dessa respiração de Deus divina, nada com interesse de humano, nada. E você vai entendendo isso e ficando muito atento para que Jesus possa falar dentro de você, porque ele vai falar. É uma ação operativa, né? Ele fala que a divina vontade é operativa. Ela opera através da criatura para fazer atos reais, criando, né, novos sóis, novos céus, né, novas estrelas que ele fala no livro do céu, que são atos que você tem que estar constante ligados para poder obedecer o que Deus está pedindo no ato que você, nas oportunidades que ele está trazendo. E aí a gente vai explicando isso nos estudos, né, na nossa escola da divina vontade, que é um grupo de WhatsApp, de uma certa forma, que a gente fica atento, rezando todos os dias, orando todos os dias, modo de falar, as orações, né, os escritos, né, a gente reza e medita os escritos, que é a principal oração que devemos fazer. Continuamente, estarmos ligados. Então, durante o ano inteiro, nós estudamos, meditamos, partilhamos muito mesmo esses escritos e temos um canal recheado de material para você ouvir esses escritos, entender esses escritos e compartilhar com as pessoas e pouco a pouco ir compreendendo, amém? Então ouça os meus outros vídeos que eu fiz hoje para que você possa compreender mais informações que eu trouxe para você. Jesus, eu confio em vós, fiat, 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 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.